Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questões do Detran. Eu estou trazendo aqui um simulado para vocês com 30 questões que eu vou resolver, vou comentar ao longo dessa aula aqui. E eu recomendo que, conforme eu for colocando a questão na tela, como essa que está aparecendo para vocês, vocês pausem o vídeo, tentem resolver e aí sim na sequência coloquem os meus comentários, porque isso vai ajudar vocês a fixarem o conteúdo, tá bom? No mais, só peço aí para vocês deixarem um like no vídeo, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e convido a quem não for inscrito no canal ainda a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Primeira questão tá aí na tela para vocês e diz o seguinte: condutores com idade igual ou superior a 70 anos devem renovar o exame de aptidão física e mental com qual frequência? A gente tem que saber, né, que para determinadas faixas de idade, a frequência dessa renovação vai ser diferente. Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês não sabem, anotem isso daqui que com certeza pode aparecer lá na prova de vocês. Então, até 49 anos de idade, depois de 50 anos completo até 69 anos, e acima de 70 anos completos, né, que é o nosso caso aqui, igual ou superior a 70. Até 49 anos, tem que renovar a cada 10 anos. Ou seja, dá para esperar mais tempo. De 50 a 69 anos, a renovação tem que acontecer a cada 5 anos. E se tiver mais de 70, 70 completo ou mais de 70, aí a renovação ela tem que ser a cada 3 anos. Por isso que a gente vai marcar aqui a letra C nessa nossa primeira questão. Próxima. Em relação à segurança na condução do veículo e em relação ao que se segue à frente, indique quais são os 4 tipos de distâncias considerados. Então a gente está olhando aqui, né, aquelas distâncias, distância de segmento, de reação e assim vai, tá? Então vamos lá. Distância de segmento. Essa distância ela existe, ela tem que ser considerada pensando na questão de segurança. Essa distância ela existe, tá? A distância de segmento é o que eu vou manter em relação ao carro que está na minha frente. Para que daqui a pouco, se o carro que está na minha frente frear, eu conseguir frear a tempo e não colidir com ele, ou se eu tiver que também fazer alguma manobra, eu ter espaço suficiente, né? Não ficar colado em cima dele. Então essa é a distância de segmento. Distância de reação, ela existe? Ela existe também. O que é essa distância? É o tempo que o carro ele vai se deslocar a partir do momento que eu, por exemplo, eu noto que eu tenho que frear o meu carro por conta de algum obstáculo, alguma situação ali que está acontecendo na pista. Então, até eu ter a reação de pisar no freio, isso não é instantâneo, né? Vão se passar ali alguns instantes. Essa distância que foi percorrida pelo carro é a distância de reação. Distância de frenagem, ela também existe. E aí a distância que o carro ele vai andar depois que eu pisei no acelerador até que ele venha parar. E a parada total também é uma distância que é, na verdade, a soma da distância de reação e de frenagem. Ficou confuso? Então olha só, eu tenho um carro aqui e tenho um outro carro na frente. Essa distância entre os dois carros é o que eu chamo de distância de segmento. É o que eu tenho que manter, né? A regra ali é 2 segundos, para que se eventualmente ele frear, se tiver algum obstáculo ali, eu conseguir fazer a manobra sem que eu venha colidir, é uma distância segura. A distância de reação, se for preciso, vamos supor que seja esse daqui, ó. Eu vou colocar aqui, reação. Como assim, Renan? Tem um obstáculo aqui na frente e eu vou ter que frear o meu carro. Até eu entender que isso tem que acontecer, que eu vi o obstáculo e eu tenho que frear, esse espaço aqui essa distância que foi percorrida é o que a gente chama de distância de reação. Aí eu pisei no freio, eu tive a reação, vi o obstáculo, pisei no freio. Ainda o meu carro ele vai se deslocar mais um pouquinho, até vou colocar em outra cor aqui, para não confundir, né? O carro ele ainda vai se deslocar mais um pouquinho, porque eu pisei no freio, ele não para instantaneamente. Ele ainda anda um pouquinho. Então aqui eu vou colocar de frenagem. Então, a distância de parada total é justamente a soma dessas duas aqui. Distância de parada total. Leva em consideração
o tempo de reação que eu tive e o tempo até o carro efetivamente parar depois que eu pisei no freio. Se a minha distância de segmento ela é maior do que a parada total, eu não vou ter problema com o carro na frente, né? Por isso que essa distância de segmento, a recomendação ali em situações normais é que eu mantenha sempre 2 segundos em relação ao carro que está na minha frente. Então as 4 distâncias, elas existem, por isso que o gabarito está aqui na letra A, e com esse esquema aqui eu acho que vocês nunca mais vão esquecer. Distância de percepção, daqui a pouco poderia ser sinônimo de reação, né? De frenagem sim, agora de emergência não. Distância de parada sim, emergência não, segmento sim, distância de tempo não, distância de tempo também não, segmento sim, reação sim, visibilidade também a gente não usa esse nome, né? O que está correto aqui, que segue o que a gente vê nos princípios de direção defensiva, são essas 4 que estão na letra A. Vamos lá. Questão de placa, eu acho que essa um pouco mais tranquilo, né? A placa ao lado, ela regulamenta, ela é uma placa vermelha, né? Vermelha com branco, a gente sabe que é uma placa de regulamentação, ou seja, ou ela vai mandar eu fazer alguma coisa, ela vai impor algo, ou ela vai proibir. Essa placa aqui, ela indica para nós que eu tenho um sentido único de circulação na via para esse lado que ela está apontando, né? Que ela está apontando, então, para a direita. Esse é o sentido de circulação único dessa via. Se fosse para o outro lado, seria o sentido de circulação no lado contrário, né? Na esquerda. Então, ela indica isso para a gente. Sentido de circulação de via ou pista, gabarito na letra B. Não é de passagem obrigatória, né? Que seria aquela placa que ela pode estar apontando para a direita ou para a esquerda, mas ela é mais ou menos assim. Siga em frente também não, né, que é essa placa aqui. E alfândega também não, que é essa placa. Então, com isso, letra B. E a próxima aqui. Essa daqui eu coloquei para ver se vocês conseguiram aprender, caso vocês não lembrassem, aquilo que a gente viu na primeira questão. Então essa daqui vocês têm que estar atentos para resolver. João tem 63 anos de idade e pretende renovar sua carteira nacional de habilitação. Renovar. Para essa idade, qual será o prazo máximo de validade do documento? A gente viu agora há pouco, tá? Então, vamos lembrar das faixas até 49, de 50 a 69 e mais de 70. E aí é só lembrar que é 10, 5 e 3. Ou seja, se ele tem 63 anos de idade, ele vai estar onde? Ele vai estar na faixa do meio, né? Ou seja, ele vai ter que ter um máximo de validade ali de 5 anos, gabarito aqui na B. Entre as orientações de primeiros socorros está a sinalização adequada do local de acidente. Então, aconteceu um acidente, tem que acontecer a sinalização, né, para que quem esteja circulando ali na via consiga identificar essa situação de risco e reduza a velocidade, tome cuidado. Em caso de chuva, ocorrendo em via de trânsito rápido, esse é um tipo de via urbana, tá? A sinalização, ela deve ser colocada a uma distância do acidente de quantos passos, né? Então, dependendo a via que eu tô, dependendo da velocidade máxima da via, eu vou ter que colocar mais ou menos distância para sinalizar, né? Porque se a via ela é de velocidade muito rápida, então eu vou ter que sinalizar com uma distância maior, né, para que dê tempo dos carros reduzirem. A questão é, como é que eu vou saber qual que é essa distância? Eu tenho que olhar a velocidade máxima da via. Ele não falou aqui qual que é a velocidade máxima dessa via no enunciado, mas ele falou o tipo de via. E o CTB ele diz pra gente que na ausência de regulamentação, cada tipo de via tem a sua velocidade máxima. Então, a via de trânsito rápido, ela é uma via urbana. Eu vou colocar aqui e a gente já vai revisar aqui um assunto importante também. Quais são as vias urbanas? A gente tem as locais, a gente tem as coletoras, as arteriais, e, justamente, a do enunciado, que são as vias de trânsito rápido. Qual que é a velocidade máxima de cada uma na ausência de regulamentação? Tá? Começa em 30 km por hora, tá? Aí 40, 60 e 80. Ou seja, na de trânsito rápido, na ausência de regulamentação, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Sabendo essa velocidade máxima, agora eu sei qual que é a distância. E a proporção que a gente faz é de 1 para 1, né? Ou seja, a velocidade máxima é 80, eu tenho que dar uma distância de 80 metros para fazer a sinalização. Aqui 30, aqui 40, aqui 60, aqui 80 metros. Ou, então, né, para ficar mais fácil, 80 passos largos, que cada passo ali vai ter 1 metro de comprimento. Detalhe, eu marco aqui a letra A? Não. Porque em situações normais, seria
80 passos. Mas ele falou em caso de chuva. E aí a gente tem que lembrar, né, que quando tem essa situação adversa de tempo, aí a gente tem que dobrar essa distância. Então, seriam, né, 160 passos, o dobro de 80, por isso que a gente vai marcar aqui a última alternativa. A placa ao lado, ela avisa. Placa amarela é uma placa de advertência, ela avisa algo, né? E essa daqui eu trago com um bizu aí que vocês colocaram nos comentários, eu achei legal e resolvi trazer aqui no vídeo, tá? Essa placa aqui, o que que ela diz? Bifurcação em Y? Tá formando Y aqui? Não, não é isso, né? Bifurcação em Y é aquela placa que é assim. Então, é uma placa diferente, né? Sim. Entroncamento oblíquo à esquerda é isso, tá? E aí a dica que eu peguei de vocês, né, que vocês deixaram nos comentários, é pra gente lembrar aqui de uma árvore, né, do entroncamento, tronco, árvore, e é como se fosse uma árvore com galho aqui à esquerda, entroncamento oblíquo à esquerda, né? Se fosse pro outro lado seria a direita, então por isso letra B. Interseção em T, não é o caso aqui, né? Interseção em T é assim. E via lateral à esquerda, aí tem que ter cuidado, tá? Via lateral à esquerda é assim. E via lateral à direita seria assim. Então não forma esse oblíquo, é um ângulo aqui de 90 graus. Então, mais uma questão aí com resposta na letra B. Quando o condutor se envolve em um acidente de trânsito e deixa de prestar ou previdenciar socorro à vítima, está cometendo uma infração de natureza. Então, a pessoa se envolveu em um acidente e ela se mandou, né? Isso é infração, é uma infração de natureza gravíssima, tá? Então, letra C, lembrem que isso é ruim por vários motivos e por conta disso a infração ela tem a natureza gravíssima. O reflexo da luz do sol em superfícies polidas, como vidros, latas e para-brisas, pensando no carro, pode causar no condutor qual efeito, né? Então, a pessoa está dirigindo, às vezes começo da manhã, final da tarde, o sol ele acaba refletindo ali no para-brisa e isso faz com que a pessoa ela não consiga enxergar, né? Aí tem que colocar um óculos escuro, algo nesse sentido para conseguir visualizar melhor. Esse efeito, ele é a visão periférica? Não, né? Nada a ver. Visão periférica é a capacidade que eu tenho de conseguir enxergar lateralmente sem mexer os meus olhos, né? O meu ângulo de visão. Então, não é isso. Visão difusa, a gente não usa esse termo, tá? Então, tá fora também. Penumbra, a gente pode pensar que é uma área que está parcialmente iluminada e parcialmente na sombra, né? Daqui a pouco isso aqui pode acontecer na transição entre dia e noite. Mas não é o caso, né? O que a gente tem aqui é o ofuscamento, que está na letra D, tá? É essa dificuldade de enxergar por conta do reflexo da luz do sol. Constitui mais uma aqui de legislação de trânsito, constitui infração de trânsito, dirigir utilizando calçado que não se firme nos pés ou que prejudique o uso adequado dos pedais. Nesse caso, a infração ela é classificada como, tá? Então, tem que cuidar ali o tipo de calçado que eu estou usando para dirigir, né? Tênis, tranquilo, posso dirigir sem problema. Agora, se eu tiver de chinelo, não vai ser um tipo de calçado que vai se firmar no pé, né? E se eu for pego dirigindo com o chinelo, né? Por exemplo, aí a gente tem uma infração e a natureza dessa infração, ela é média. Aí não tem jeito, né? Tem que decorar isso daqui. A placa ao lado, ela avisa. Cuidado com essa placa. O pessoal geralmente confunde, tá? Porque a gente tem várias placas que são parecidas com essa. Mas a gente tem que olhar com cuidado aqui para chegar na resposta. É uma placa de advertência, então ela avisa, né? Olha que a via, ela começa mais ampla, né? Eu tenho, pensando na pessoa que está dirigindo aqui na via, ela tem mais espaço para andar. E de repente o que acontece? A via que vinha mais larga, ela é estreita. E aí para a gente saber, aí eu já tenho o começo da placa, né? É estreitamento de pista. Agora para saber se esse estreitamento é no centro, na esquerda ou na direita, é só eu olhar aqui, né, em qual direção que está estreitando. Está estreitando no lado direito e não no lado esquerdo ou nos dois, que seria o centro. Então, estreitamento de pista à direita, né? Que está na letra C aqui. Cuidado, né? Alargamento seria o contrário. A pista ela vem mais estreita e ela alarga para um dos lados. Em qual das situações abaixo o condutor poderá dirigir com apenas uma das mãos ao volante sem cometer uma infração? Isso porque, via de regra, né? Se a pessoa ela está conduzindo o veículo, ela tem que fazer isso com as duas mãos.
Caso contrário, é infração de trânsito. Mas existem algumas situações onde ela sim vai poder segurar o volante com uma mão só e utilizar a mão para outras finalidades. Quando isso? Ao fazer sinal de braço, sim, né? Daqui a pouco pisca, alerta, o pisca as setas ali de indicar para qual direção o carro está indo, talvez não esteja funcionando. E a pessoa está dirigindo, ela vai ter que indicar de algum jeito se ela vai fazer uma conversão à esquerda ou à direita, e ela vai utilizar para isso sinais de braço. Então, para fazer o sinal de braço, por óbvio, não vai ter como ela dirigir e fazer o sinal. Então é permitido e não vai ser uma infração. Trocar de marcha, não tem jeito, né? A pessoa está dirigindo, se o câmbio ele é manual, ela vai ter que tirar uma das mãos para fazer a troca de marcha. É a situação mais comum, inclusive. Ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Também, né? Ligar, daqui a pouco, para-brisa, daqui a pouco, justamente fazer, dar a seta para a esquerda, para a direita. Então, a letra A traz todas essas situações onde a pessoa vai poder dirigir com uma das mãos e fazer o que for necessário ali com a outra. Agora, ao consultar um guia de ruas para localizar o endereço durante o trajeto. Não, né? Atenção total no que ela está fazendo, não vai consultar guia ali. Ao se alimentar ou ajustar o rádio. Também não, né? Não vai se alimentar dirigindo e para ajustar o rádio pode fazer isso quando o carro estiver parado. Ao atender chamadas no celular, também, de jeito nenhum, né? É um outro tipo de infração também. Então, letra A, o nosso gabarito. De acordo com o CTB, as vias rurais abertas à circulação de veículos são classificadas em... Aproveitando aqui para revisar, a gente viu as vias urbanas agora há pouco, né? São dois tipos de vias, urbanas e rurais. As urbanas, aí a gente viu, né, quais são, começando na local, coletora, arterial e trânsito rápido. E agora a gente vai revisar aqui as vias rurais. E aí é mais tranquilo, né? A gente tem as rodovias, que por sua vez se dividem em pista simples e pista dupla, e as estradas. É isso, tá? Então, em resumo, rodovias e estradas, letra D. Trânsito rápido, arterial, coletora local, isso tudo é urbana. Rodovias e estradas, aí sim, né? Aí são rurais, mas tá errado aqui por conta das outras. Trânsito rápido, arterial, coletora e local são todas urbanas. Arterial, coletora e via local são urbanas também. A placa ao lado, ela avisa. Placa de advertência, e essa daqui, inclusive, né? Durante a correção é que eu já falei. Essa daqui, eu espero que vocês tenham acertado aí quando vocês pausaram o vídeo. Essa placa aqui, ela é via lateral à direita, né? Formando esse ângulo aqui de 90 graus. Então a gente pode marcar aqui a letra C. Lembrando que o entroncamento oblíquo à direita é o contrário da placa que a gente viu agora há pouco, né? Seria essa daqui. Essa seria o entroncamento, lembrando aqui da árvore, só que com galho na direita. Confluência à direita, cuidado também com essa daqui, né? Ela é assim, é diferente do que o entroncamento, né? Essa direção aqui, ela vem de baixo e não de cima. E junções sucessivas contrárias à primeira direita, aí é uma placa que seria mais ou menos assim, né? A gente teria uma via lateral direita aqui e uma via lateral à esquerda. Então, junções sucessivas contrárias à primeira direita e à segunda à esquerda. Para se candidatar à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, o interessado deve apresentar obrigatoriamente quais documentos? Vamos lá, CPF tem que apresentar, mas apenas o CPF? Não, né? Tem outros documentos que são necessários. E aí, vamos lembrar o seguinte, tá? Isso daqui é dica de prova. Quando aparecer a palavra apenas em uma das alternativas, tem grande chance, mas grande chance, daquela alternativa ela estar incorreta. Não vou dizer que é 100% das vezes, mas é mais de 90%, tá? Então, se apareceu apenas e vocês estão ali com dúvida naquela alternativa, já fiquem desconfiados. Então, tá fora aqui. Documento de identidade CPF, são os dois documentos ali, né, de identificação que eu tenho que apresentar. CPF, título de eleitor não. Título de eleitor apenas, nem precisa dele, e o apenas aqui também já diz pra gente que a letra D dá pra gente desconfiar dela. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro CTB, os órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito são... Mais uma dica aí para vocês, tá? Falou em órgãos normativos e consultivos, vamos lembrar que todos começam com a letra C, tá? Então, eu tenho em âmbito nacional e também em âmbito estadual. CETRAN começa com a letra C, com isso eu poderia entender que sim, né? Agora DETRAN começa com a letra D, tá fora. DER também. Da onde o CETRAN, né? É o Conselho de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, tá?
O CONTRAN, letra C, Conselho Nacional de Trânsito, âmbito nacional, tá correto. O CETRAN a gente acabou de ver, Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRADIF, que daí, né, ele segue essa ideia de ser estadual, só que para o Distrito Federal. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Os três aqui com a letra C, posso marcar a letra B. Senatran, Detran, Jari, Contran, Jari, Detran, estão fora, né? Nenhum, tirando o CONTRAN aqui, os demais eles não são órgãos normativos e consultivos. A placa ao lado, ela regulamenta, tá? Então, placa de regulamentação. E aqui a gente tem que ter cuidado também, né? Porque a gente tem algumas placas que tratam sobre medidas, seja medida de peso ou medida de tamanho. Essa medida aqui, ela é de tamanho porque está em metros. Então eu vou ter que olhar aqui, né? Lembrando que a placa de regulamentação, nesse sentido aqui, ela está limitando quais são os veículos que podem circular na via. Ou seja, ela está limitando que só veículos com comprimento máximo de até 10 metros podem circular na via. Acima disso já não pode. E como é que eu sei que é comprimento? É só olhar o desenho aqui do veículo, né? Eu tô pegando, é como se eu estivesse medindo ele daqui até aqui. Eu posso, pensando na medida de tamanho, eu posso medir o comprimento, posso medir a altura ou então a largura, que é ele de lado assim. E eu tenho placas específicas para isso, para a altura máxima permitida, para a largura máxima permitida, e essa daqui que é de comprimento máximo permitido. Renan, marco a letra A aqui então. Cuidado com a letra A, geralmente quando a gente quer ter uma pegadinha, ela aparece na letra A. Aqui fala comprimento mínimo, e não é mínimo, é máximo, tá? É o máximo permitido. Se fosse mínimo, o que que isso significaria? Significaria que para que veículos acessassem determinada rodovia, via, eles teriam que ter mais de 10 metros. E não é isso, né? Eles têm que ter até 10 metros. Então não é mínimo, é máximo. Largura máxima? Não, largura máxima é de lado. Comprimento máximo? Sim. Altura máxima? Não, altura máxima é quando a gente está medindo a altura do veículo. Consideram-se situações de risco em razão de condições adversas relacionadas ao clima e ou ao ambiente os seguintes fatores, né? Condições adversas são aquelas situações que podem levar a um tipo de acidente, né? São fatores de risco ali que podem causar acidentes. Aí a gente tem condições adversas de clima, de ambiente, de veículo, de condutor, e assim vai, tá? Eu quero saber aqui as que são relacionadas ao clima e ao ambiente. Ausência de sinalização horizontal não tem a ver com o clima nem com o ambiente, né? É um fator aqui que está relacionado à própria via, a ausência de sinalização naquela via. Vegetação encobrindo a sinalização vertical também é algo relacionado à via, né? Não foi feito ali a manutenção necessária para que a vegetação não cobrisse as placas. Então, tá fora aqui a letra A. Fumaça decorrente da queima de vegetação e ocorrência de ventos fortes. Tá? Então, aqui sim eu tenho duas situações envolvendo clima e ambiente. Ocorrência de ventos fortes, isso é do ambiente, e a fumaça também é do ambiente, tá? Então, posso marcar aqui a letra B. Curva acentuada sem aviso prévio. Ausência de sinalização, condição adversa de via. Associada à chuva intensa. A chuva intensa, por si só, ela pode ser uma condição adversa, né? Mas ela não... O fato da gente ter a curva acentuada sem aviso prévio, que é o que está aqui na letra C, isso caracteriza uma situação adversa de via, né? Então, não são as duas relacionadas ao clima. E ele está se referindo às duas situações aqui, né? Então, a gente teria que ter as duas sendo de clima e ambiente, como a gente tem na letra B. Neblina densa, sim, é de clima. Durante a noite, essa está correta. E pista com buracos, desníveis e pavimento danificado. De novo, a gente tem duas. Uma é de clima, tudo bem, mas a outra não. A outra é de via, então a gente elimina aqui. Conforme as normas de sinalização viária, como deve ser feita a demarcação das linhas de retenção e das linhas de estímulo à redução de velocidade em vias de mão única. Então, mão única é uma via que só vai numa direção. E aí eu tenho a linha de retenção, né, que vai ser uma linha aqui, eu vou colocar em uma cor só para facilitar aqui para a gente entender. Eu tenho uma linha de retenção aqui que é até onde, por exemplo, os veículos podem ir para que as pessoas possam passar ali na faixa de pedestres. Então os veículos têm que parar aqui. Agora, se a gente for olhar na prática, né, pelo menos eu quando estou dirigindo, eu vejo que poucas as vezes os condutores respeitam essa linha, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, seria até onde eles podem ir, se aqui tem um semáforo, por exemplo, né, para que as pessoas possam atravessar com segurança. Isso é uma linha de retenção.
A linha de estímulo de redução de velocidade são várias linhas, na verdade, né, que vão sendo colocadas de uma maneira que elas vão ficando mais próximas umas das outras, né, conforme vai avançando, e isso cria, para quem está dirigindo, uma percepção visual, um estímulo visual para reduzir o carro. Porque como elas estão ficando mais próximas umas das outras, parece que a pessoa está indo mais rápido, né? Porque as vias, aquelas demarcações estão passando muito rápidas. E aí ele começa a diminuir a velocidade, e isso seria, então, essas linhas de estímulo à redução da velocidade. Dito isso, então, né, como é que elas são colocadas? Elas são colocadas transversalmente, a via? Sim, transversalmente, né? Elas atravessam a via aqui. Né? Veja que elas estão atravessando a via. Diferente da forma longitudinal, que seria ao longo da via, né? Seria se elas fossem nesse sentido aqui. Por exemplo, aquelas linhas de divisão de vias, né? De sentido de vias. Por exemplo, tem uma via de mão dupla, eu vou ter uma linha aqui que vai dividir, né? E essa linha, ela vai ser longitudinal, ela vai ser ao longo da via. Essa aqui não, elas são transversais. Então, transversalmente a via, sim. Na cor amarela, não, né? Mão única, a gente vai usar aqui também a cor branca. Com isso, então, né? Transversalmente, a via na cor branca. Gabarito C. Placa ao lado regulamenta, mais uma placa de regulamentação. E aí a gente tem que ter o cuidado aqui, tá? Sendo uma placa de regulamentação, ou ela vai permitir alguma coisa, não, ou ela vai impor, ou ela vai proibir. Circulação exclusiva de bonde, é isso que a gente tem aqui na primeira placa? Não, né? O bonde, ele tem lá o seu desenho que é diferente aqui do que a gente está vendo. Aqui a gente está vendo um ônibus, tá? Então não é circulação exclusiva de bonde. Terminal rodoviário? Não, né? Terminal rodoviário a gente vai ter lá nas placas de indicação, que daí é um outro tipo de placa. Circulação exclusiva de alguma coisa? Sim. Mas de caminhão? Não. De ônibus, né? Resposta aqui na letra D. Só cuidado para não confundir o desenho aqui e confundir as placas. O condutor que deseja dirigir uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada deve possuir habilitação de qual categoria? A gente tem que lembrar, né? Categoria A vai ser utilizada ali para motocicletas, motonetas. Categoria B vai ser utilizada para veículos automotores até 3.500 quilos. Aí depois a gente passa a ter a C, que é para mais de 3.500, a D, que é para transporte, e aí a gente tem a categoria E. E aí a E a gente vai associar justamente para esses veículos que têm mais de uma unidade tracionada. Então, falou em mais de uma unidade tracionada, a gente pode marcar aqui a letra B. Não é a categoria C, né, que tem a ver com o peso bruto total, que é acima de 3.500. Categoria AD não existe. A B é para aquela pessoa, né, que tem a categoria A e também a categoria B. Então, letra B aqui é a resposta. Por que o catalisador contribui para a preservação do meio ambiente? Lembrando que o catalisador, né, é um equipamento que vai lá no escapamento do carro e ele contribui para a preservação do meio ambiente porque ele reduz a emissão de gases poluentes. Né? Então, isso, é claro, acaba beneficiando o meio ambiente, porque está saindo menos gás poluente no carro. Então, letra A. Porque filtra as impurezas do óleo no motor, diminui o ruído do motor, ou porque contribui para a economia de combustível? Não, né? Esse equipamento ele vai no escapamento e ele serve para isso, para reduzir a emissão dos gases. Placa ao lado regulamenta. Cuidado com essa placa aqui também, tá? Eu tendo uma placa de regulamentação, ela está impondo algo. Ela está dizendo para o condutor que ele tem que virar à esquerda. Por isso que a gente tem aqui o gabarito na letra A. Não é uma curva à esquerda, né? Curva à esquerda eu vou ter nas placas de advertência, que vão avisar que o condutor vai ter uma curva à esquerda. Curva acentuada à esquerda também é um tipo de placa de advertência, onde vai dizer que a curva é mais fechada. E sentido de circulação de via-pista a gente inclusive já viu, né? Agora há pouco, né? Aquela placa que estava assim. Próxima. A segurança no trânsito depende de diversos fatores, todos com sua devida importância. No entanto, assinale a alternativa que representa a principal causa de acidentes. O comportamento humano durante a condução, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mais de 90%, isso foi uma pesquisa que foi feita, tá? Mais de 90% dos acidentes que acontecem
são por culpa das pessoas. Isso é óbvio, né, no trânsito. Então, o comportamento humano durante a condução, sim, né, é a principal causa de acidentes. Por isso que a gente marca a letra A. As más condições de conservação das vias. Isso também é uma situação que pode levar a acidente? Por óbvio que sim, né? Mas o comportamento humano é a principal causa, dado nessas pesquisas que mostram isso pra gente. A manutenção inadequada dos veículos também, né, é uma situação que pode levar a acidente, mas não é a principal, assim como também a presença de animais cruzando a pista. Aqui fica óbvio, né? Porque são poucas as situações em que animais vão cruzar a via. Quando a gente pensa em um contexto urbano, por exemplo, não vai acontecer, é difícil acontecer, né? Então, a letra A é a principal causa. A gente pode até pensar assim, né? Se a pessoa ela for uma pessoa que segue ali os princípios de direção defensiva, mesmo com as más condições de conservação de vias, mesmo com a presença de animais cruzando a pista, ela vai conseguir evitar acidentes, né? Ela vai dirigir com cautela e mesmo com essas situações adversas, ela vai conseguir evitar os acidentes. E também, né, se a pessoa ali ela for fazer a manutenção do carro, não vai ter esse tipo de problema. Vamos lá. Em condições seguras, o condutor que adota uma postura defensiva poderá realizar uma ultrapassagem de outro veículo em movimento. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma situação permitida para essa manobra, ou seja, ultrapassar. Quando a faixa à sua esquerda estiver seccionada, tracejada. Tá? Então, se a faixa à esquerda dele ela estiver assim, tracejada, significa que é permitida a ultrapassagem, pode fazer. Quando a primeira faixa à sua esquerda, então vamos pensar que tem duas faixas, né? A primeira à sua esquerda, ele está aqui, né? O carro está aqui. A primeira à esquerda, é essa daqui, ela é contínua, ou seja, né, tá proibindo que ele faça a ultrapassagem, embora, né, quem esteja vindo nessa outra direção, aqui vai, né, aqui vem. Quem está aqui na outra direção pode ultrapassar, mas ele que está indo nessa direção, linha contínua, ele não pode. Quando ambas as faixas que dividem a pista forem contínuas, aí seria se essa daqui fosse contínua também, aí não pode nem ele ultrapassar, nem o carro que está no outro sentido. E quando estiverem em intersecções ou próximo a elas, aí, por óbvio, né, se é uma intersecção que tem à frente, vai evitar fazer a ultrapassagem ali, não vai ser permitido. O condutor, diante de uma situação de emergência, não soube reagir adequadamente, faltou ali conhecimento e acabou provocando um acidente. De acordo com os conceitos de direção defensiva, essa conduta ela caracteriza imperícia. Exatamente, faltou conhecimento. Ele foi imperito ali, né? Então, letra A aqui o nosso gabarito. Displicência ou descaso são as mesmas coisas, né? É sinônimo. Displicência, descaso, negligência. E não é a situação aqui. A situação é que faltou conhecimento, né? Faltou conhecimento para ele. Imperícia. Imprudência. Imprudência é o excesso de confiança. Não foi o caso aqui também, né? Excesso de confiança é a pessoa que bebe, né? E ela acredita que mesmo sob o efeito de bebida alcoólica, ela vai conseguir conduzir o carro de maneira segura. Aí ela está sendo imprudente. Né? Dei um exemplo aqui. Negligência é quando ela sabe que tem um problema com o carro dela, precisa calibrar os pneus, ela não fez, e por conta disso se envolveu num acidente. Descaso, negligência ou displicência. E imperícia é faltou conhecimento. Não sabia como fazer a troca de marchas, foi dirigir, acidentou. A hidroplanagem ocorre. Hidroplanagem, sinônimo de aquaplanagem, tá? Quando os pneus estão cobertos por uma enxurrada, não é isso que caracteriza a hidroplanagem e a aquaplanagem. Não é só estar encoberto por conta de água. É o carro, os pneus do carro, para ser mais específico, perderem a aderência com o solo por conta de lâminas de água, por conta de poças de água. Então não é só isso daqui, não. Quando o veículo derrapa sobre uma camada de óleo na pista, óleo não é água, tá? Aqui é uma derrapagem que aconteceu. Agora, para ser hidro de água ou aquaplanagem de água também, tem que envolver a água. Quando passa por um buraco coberto por água de chuva, também não significa que vai ter a aquaplanagem ali, tem que perder a aderência. Quando há perda de aderência nos pneus com o solo devido à água sobre a pista, aí é o fenômeno de hidroplanagem ou aquaplanagem. Letra D. Ao perceber que o semáforo ficou amarelo e que o veículo atrás está muito próximo do seu para-choque, o condutor deve. Então tá lá conduzindo o carro, aí tá olhando pro semáforo e tá verde, né, até determinado ponto e de repente ele ficou amarelo. Só que daí, se a pessoa ela conhece os princípios de direção defensiva, se ela sabe que vai ter um semáforo,
ela vai conduzir o carro, mas sempre vai estar atenta ao seu redor, né? Ela vai ver que o outro carro está próximo dela. Aí o que ela faz, né, nessa situação? Freia bruscamente, parando antes da faixa de pedestre. Se ela parar bruscamente, o carro vai colidir com a traseira dela, né? Não é o ideal. Toda vez que aparecer bruscamente também, grande chance de estar errado. Prosseguir com cautela, acelerando para atravessar o semáforo. E também não é o ideal, né? Porque se ficou amarelo, já vai virar vermelho. Se virar vermelho, aí a gente vai ter carros em outras direções e isso pode daqui a pouco levar a algum tipo de acidente. Também não é o mais indicado, né? Ainda que muitas pessoas façam isso com o amarelo, acelera com tudo, mas esse acelerar com tudo pode ocasionar acidente, ou prosseguir com cautela pode ser pior ainda, né? Porque daí vai ficar vermelho quando ela está atravessando, enfim. Preocupar-se apenas em realizar a parada, não, né? Ela tem que ficar atenta a essa proximidade dos carros. E olha como a letra D ela é mais completa e a gente se sente mais confiante em marcar ela. Sinalizar ao condutor de trás e reduzir a velocidade gradualmente, tentando parar antes da linha de retenção. É isso, né? Então, se eu vejo que o carro está muito colado, que o semáforo ele ficou amarelo, eu já vou pisando no freio para que ele entenda que eu vou parar, né? Agora, se eu pisar de uma vez só e frear, vai colidir. Agora, se eu for dando esses indícios de que eu tô pisando no freio, aí o carro ele vai notar ali pelas luzes, né, que eu tô freando, e ele vai frear também, tá? E daí depois eu consigo parar o carro com segurança. Então, letra D é o gabarito. A direção defensiva traz diversos benefícios para o trânsito. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses benefícios. Cuidado com esse tipo de enunciado onde a gente quer aquilo que não é alguma coisa, tá? Maior segurança para pedestres é um benefício, mas a gente quer aquilo que não é benefício. Redução do risco de acidentes, com certeza, né? É um benefício da direção defensiva. Aumento da segurança para condutores de veículos motorizados e não motorizados também é benefício, né? Agora, garantia de que o tempo de trajeto será sempre menor. Isso não é um benefício, né, que está associado com a direção defensiva. Daqui a pouco pode ser até maior, né, porque a pessoa está tendo cautela. Então não é um benefício esperado. Podem ser consideradas condições adversas relacionadas ao veículo, as seguintes situações. Então a gente já viu, né, o conceito de situação adversa, a gente viu situações de clima ambiente, agora a gente quer ver aquelas que são relacionadas ao veículo. Pneus em mau estado. É do veículo? É. E estando em mau estado, é uma condição adversa. Freio é do veículo? É. Estando desregulado, situação adversa de veículo. Lâmpadas é do veículo? É. Queimadas, situação adversa. Então, tá aí, né? Todas do veículo. Retrovisores danificados? Sim. Cinto de segurança ineficiente? Também. Agora, modelo do veículo por si só não é uma condição adversa, né? Tem modelo A, B, C, D. Isso não é condição adversa. Problemas nos limpadores de para-brisa, condição adversa. Ausência de buzina, também. Ano do veículo, também não é condição adversa. Nem modelo, nem ano, né? Pode ser do ano 2000, 2001, 2015, 20. Por si só, não é um problema. Agora, se o veículo tiver pneus em mau estado, mesmo ele sendo o veículo do ano, condição adversa. Ano e modelo do veículo, não é condição adversa. Regulagem do motor, aí sim, né? Quer dizer, depende, né? Se tiver ineficiente e troca do filtro do ar-condicionado, também. Aqui não falou, na verdade, né, que teria um problema. Então, a letra D a gente descarta totalmente. Com o objetivo de diminuir a frequência e a gravidade dos acidentes de trânsito, podemos considerar correto afirmar que, vamos lá então, treinamentos frequentes ajudam a desenvolver hábitos e reflexos adequados. Será que isso é verdade? Pessoal, essa é a última questão aqui do simulado, tá? Questão de número 30. Quero saber quantas vocês acertaram. Tô torcendo aí que vocês tenham acertado pelo menos 23, né? Que corresponde a 70% de desempenho aqui. Que se vocês repetirem isso lá na prova de vocês, vocês vão estar aprovados. Então, coloquem aí nos comentários quantos vocês acertaram. Treinamentos frequentes ajudam a desenvolver hábitos e reflexos adequados? Ajudam. Marco a letra A? Calma, deixa eu ver as demais. A educação para o trânsito contribui para a redução de riscos? Também. Também está correto afirmar isso. Renan, estou com 2 respostas corretas. Calma. O uso adequado de equipamentos de proteção é fundamental? Também posso afirmar isso, né? Na situação aqui de diminuir a frequência e gravidade dos acidentes. 3 corretas, mas olha a letra D. Todas as alternativas estão corretas? Sim, A, B e C estão corretas. E por isso eu vou marcar a letra D. Então não saiam marcando a letra A quando ela aparecer correta. Olhem as demais, né? Porque daqui a pouco pode ter esse tipo de questão. E aí vocês erram, não porque vocês não sabiam, né? Mas porque foram apressados. Então,
E outra dica, né? Quando aparecer todas as alternativas estão corretas, em mais de 90% das situações é porque o gabarito é todas as alternativas estão corretas. Com isso, então, a gente chega aqui ao final desse simulado. Espero que vocês tenham ido bem, tá? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e até um próximo vídeo.